Pessoal, aqui vamos para a segunda parte, né, do vídeo sobre as vanguardas, agora falando do Brasil. Essas vanguardas chegaram aqui no Brasil e aqui elas ficaram conhecidas como modernismo, né? Que, na verdade, o nosso modernismo ele vai fazer uma ponte com o futurismo, né, italiano. Né? Ele tem muito a ver com o futurismo italiano, né? Porque ele vai jogar fora todas as regras que tinham na poesia, na literatura até então, tá? O encontro dos principais artistas que seguiam as vanguardas europeias aconteceria durante a célebre Semana de Arte Moderna. Então, a partir daí que nós começamos o nosso modernismo, tá? Eles, como eu falei, eles romperam a tradição totalmente que tinha até agora na literatura. E o que eles queriam era valorizar uma criação autônoma alinhada com a cultura brasileira. Então, vocês vão encontrar muita coisa no modernismo que vai falar de índios, né, dos indígenas, vai falar sobre coisas aqui do Brasil, tanto da natureza como da nossa sociedade, tá bom? Agora, nós vamos fazer alguns exercícios, ok? Então, olha só. Sobre as vanguardas europeias, é correto afirmar, exceto a. Entre suas principais manifestações estão o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo, todos surgidos na Europa do século XX. B. As tendências literárias que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um único projetor artístico, cuja proposta era de retomar os ideais, oh meu Deus, clássicos nas artes e na literatura. C. As vanguardas europeias influenciaram as artes no mundo ocidental de maneira contundente. No Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram conhecidas como modernismo. D. A palavra vanguarda tem origem no francês avant-garde, que significa o que marcha na frente, ou seja, as correntes de vanguarda antecipavam o futuro com suas práticas artísticas inovadoras e nada convencionais. E. Não havia um projeto artístico em comum que agregasse os artistas de vanguarda em torno de uma única proposta. Contudo, estavam unidos por uma mesma causa, a de inovar as artes e romper com padrões clássicos vigentes. Então, a resposta é a B. Por quê, gente? Porque em momento algum eles estavam retomando os ideais clássicos, eles estavam indo contra esses ideais clássicos. Então, essa é a única que não é correta a respeito das vanguardas europeias. Sobre o futurismo, estão corretas as seguintes alternativas. 1. No Brasil, todas as tendências de vanguarda foram chamadas de modernismo, que equivale ao futurismo para os italianos e ao expressionismo para os alemães. 2. Na literatura brasileira, seus principais representantes foram Manuel Bandeira e Augusto Frederico Schmidt, que se apropriaram de ideias futuristas para a realização de uma escrita automática e telegráfica. 3. O futurismo difunde-se por meio de manifestos e conferências, encontrando na literatura seu meio ideal de realização artística. 4. Entre suas principais características estão a decomposição das figuras em formas geométricas, a não retratação da realidade de forma real, realidade fragmentada, e não utilização da perspectiva de tridimensionalidade e o uso do humor. Então, o que eu posso dizer a respeito do futurismo? Apenas a 1, né? Porque na 2, os representantes não foram Manuel Bandeira e Augusto Schmidt, foram Mário de Andrade e Oswald de Andrade, né? O futurismo não se difundiu por meio de manifestos e conferências, encontrando na literatura seu meio ideal de realização artística, né? Ele se difundiu por meio da arte mesmo, do ir contra, né? E o 4, eles não está falando do futurismo, ele está falando do cubismo, né? Lembra? Que é as formas geométricas e tudo mais, né? Do Pablo Picasso, tá? Aqui uma questão do Enem. Então, a gente tem um quadro aí da Tarsila do Amaral, tá? O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. Tomando como referência o quadro O Mamoeiro,
Identifica-se que nas artes plásticas a imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas, a forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano, a natureza passa a ser admirada como um espaço utópico, a imagem privilegia uma ação moderna e industrializada e a forma apresenta contornos e detalhes humanos. Então, a correta é a B. Ela valoriza o cotidiano, porque está retratando aí uma cidadezinha, né, gente? Muito provavelmente do interior. Então, a imagem, ela não passa a valer mais que as formas vanguardistas, é o contrário, né? A natureza, ela não passa a ser admirada como espaço utópico, isso é bucolismo, lembra do lá, barroco, lá atrás, tá? A imagem privilegia uma ação moderna e industrializada, não tem indústria absolutamente nenhuma aí. E a forma apresenta contornos e detalhes humanos, não. Pelo contrário, eu tenho 3 pessoas retratadas aí, mas o mais forte é a paisagem, tá? Por fim, movimento literário brasileiro que recebeu influências de vanguardas europeias, tais como o futurismo e o surrealismo. Modernismo, B, parnasianismo, C, romantismo, D, realismo, E, simbolismo. Óbvio que o modernismo, que é o que a gente estava falando até agora. Tá bom? Bom, pessoal, aqui está a bibliografia de onde eu tirei, né, todo esse material, os sites que eu consultei, tá? Eu espero que tenha ajudado. Não é difícil isso, é fácil, mas vocês precisam entender principalmente o futurismo, porque é a partir disso que nós vamos começar nossos estudos no modernismo na próxima aula, tá bom? Beijo para vocês, espero ter ajudado. Até a próxima.